E agora nós vamos para o momento principal do nosso evento. Eu gostaria de chamar então o nosso preletor, Jonas Lippel. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Jonas está acompanhado da sua esposa, Kathleen Lippel. Por favor, pode se colocar de pé? Vamos aplaudir. Jonas, ele é industrial do ramo metal mecânico, administrador de empresas, presidente da Biocal Burtec. Quase acertei. Indústria de caldeiras e máquinas. Ele é casado com a Kathleen, como nós falamos, tem 4 filhos, é preletor da DONEP, sócio do capítulo do Balneário Camboriú. Muito obrigado por terem vindo, é um grande prazer recebê-los. Que Deus abençoe, que tenhamos uma excelente preleção. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, uma grande honra estar aqui essa noite. Pena que já estragou a surpresa, né? Apresentou minha esposa, agora não precisa mais apresentá-la. Mas uma coisa que me marcou muito na minha infância é que meu pai é um homem sério de caráter, um homem que dava o exemplo em casa, um homem trabalhador, sempre foi muito do exemplo, não de falar, mas de mostrar. Respeitava a minha mãe, sempre foi um fiel homem sério, mas ele também fazia uma coisa, ele abria a casa dele, o meu avô também fazia a mesma coisa, abria a casa dele para estudar o manual do fabricante. O que é o manual do fabricante? Estudar a Bíblia, os princípios cristãos judaicos, são os princípios que nortem hoje, né, as nossas leis, né? E, enfim, ali nós aprendemos muita coisa, né? E eu aprendi desde a infância aqueles princípios, né, de respeito, de crescer, de Deus. E uma coisa que me marcou muito, sempre falava, olha, todo mundo tem um vazio dentro de si. Ele busca, tem algo dentro de si que aquele vazio só Deus preenche, é do tamanho de Deus. E aquilo lá me marcou, né? Que o homem precisa fazer uma conexão com Deus, e essa conexão se faz, Deus enviou o seu Filho Jesus para fazer essa conexão, porque o homem já nasce separado, distante de Deus, e ele precisa se reencontrar novamente, e essa conexão é feita através de Jesus. E não é uma questão de religião, né? Mas é uma questão de relacionamento. Eu aprendi assim desde criança, mas chegou na minha adolescência, a minha fase da adolescência, eu queria ser independente. Eu não queria mais ouvir o papai e a mamãe, eu queria ser o rebelde. Daí eu comecei a sair com, né, influenciada também por outros amigos mais velhos, e a cidade interior não tem muito o que fazer, né? O adolescente, o que faz lá o adolescente? Fazia na época beber, comecei a beber. Então saía com os mais velhos, começava a beber e chegava todo final de semana, embriagado em casa, um rapaz ali, 12, 13 anos, andando bêbado, já pensou? E chegava em casa, meus pais já ficavam tristes, chamar aquele rapaz que trabalhador, aprendeu os princípios, aí de repente, nessa situação, né, começou a trazer angústia, começou a trazer preocupação, e ao mesmo tempo que eu bebia, também vi um vazio, uma tristeza, sabe aquela tristeza da alma, assim, você está buscando as alegrias, está buscando alguma coisa, você não encontra, você busca na bebida, tinha muitas drogas, eu, graças a Deus, não entrei muito na droga, já cheguei a experimentar tudo, mas eu queria buscar uma alegria, e aí, ao mesmo tempo, para equilibrar um pouco as coisas em casa, eu participava de um grupo, de uma comunidade de fé, lá dos meus pais, e ali num grupo de jovens. E naquele grupo de jovens, eu vi uma moça, aquela moça me chamou a atenção, aí eu lembrei de Deus, falei, nossa, Deus. E eu tinha um sonho de casar, já desde cedo, eu queria, né, conhecer uma pessoa para poder... E eu estava ali na minha fase de jovem, pensei, puxa, mas essa é uma moça para casar, era uma família tradicional, uma família respeitada, pensei... Aí eu lembrei de Deus, falei, Deus... Eu estou nessa situação, estou vivendo esse caminho que não te agrada, sei que não te agrada, não agrada os meus pais, e está me destruindo, mas eu quero fazer um concerto. E ali naquela minha fase da juventude, né, de jovem, eu fiz uma oração muito simples, que é uma oração que você entrega o teu caminho, né, você entrega a Deus através da obra de Jesus. E eu fiz aquela oração, e uma paz invadiu meu coração, aquela tristeza, aquela angústia foi embora, aquela paz veio encher meu coração, e 1 ano depois eu comecei a namorar aquela jovem, né?
E já namoramos ali com intenção, né, de casar. Namoramos 7 anos, foi um namoro muito sadio, um namoro, né, gostoso, um namoro como tem que ser um namoro, né? E nos conhecemos e tal, e casamos, construímos uma bela casa, né, era uma casa grande e tal. E eu lembro naquela época, então, eu já era... quando meu pai havia começado aquela pequena oficina, né, e meu pai sempre foi muito de chão de fábrica, nunca foi muito de querer crescer muito, e ele viu que eu e meu irmão mais velho já queria tomar a frente. Então, já há alguns anos, ele colocou a empresa nas nossas mãos e nós tocamos aquela empresa. Então, eu, naquela época, já estava à frente da empresa, já há alguns anos, fizemos aquela pequena oficina, crescemos ela, né, ela se tornou uma empresa maior, de uma dúzia de funcionários, foi para 50, de repente foi para 100, 150, a gente começou a trabalhar, produzir máquinas metalúrgicas, né, máquinas para processar resíduos, madeira, que esses resíduos são utilizados para queima de fornos, em indústria, em caldeira, a gente chama de energia renovável, né? E a gente começou a produzir aquelas máquinas em série, começamos a vender, exportamos aquelas máquinas, vendemos no Brasil todo, e ainda continua vendendo, né? E eu já estava à frente daquele negócio, né, já há um bom tempo. Aí casei, né, e tinha lá, no meu dia a dia, né, tocando o negócio, a empresa, e assim se passaram muitos anos, alguns anos, né, sempre na atividade, né, no relacionamento com a família, em casa, todas as coisas caminhando bem, o meu relacionamento com Deus, né, porque a partir do momento que você tem um compromisso com Deus, você tem um relacionamento com Deus, você tem um compromisso com Deus, com a verdade, e você caminha em cima disso. E aí passaram-se alguns anos, e estávamos aí todo final de ano, começo de ano, nós tirávamos um período de férias, e especialmente começo de ano nós fazíamos aniversário de casamento. E naquele ano, era 2006, nós estávamos, 2006, virado de ano de 2006 para 2007, nós estávamos ali, íamos celebrar 9 anos, estávamos celebrando 9 anos de casados, naquele início, né, era 9 de janeiro, nós fomos descansar para outro dia sair de férias, né, deixamos as malas todas prontas, e aquela noite em especial, aquela noite nós fomos descansar, e naquela noite minha esposa estava deitada ao meu lado, ela deu um suspiro, ela estava deitada de lado, e de repente se virou de costas, com aquele suspiro, eu acordei, era de madrugada, e eu levantei, percebi que algo estava errado, aí eu, né, acendi as luzes, percebi que ela não tinha sinais vitais, comecei a procurar reanimá-la, fazer ali os primeiros socorros, né, e vi que não estava trazendo, aí eu chamei o meu sogro, minha sogra que morava ali bem próximo, praticamente em frente, e aí levamos ela para o hospital, chegamos no hospital, cidade interior, no hospital, o médico não está lá de prontidão, chamamos o médico chegou lá, estavam as enfermeiras ali sem saber o que fazer, e o médico mandou ainda aplicar morfina, daí depois eu entendi que era mais para me dar uma esperança, que a minha esposa já tinha falecido, já quando eu levei ela para o hospital, ela já estava morta, né? Ela faleceu naquele momento, naquele suspiro lá, ela já havia falecido, né? E de repente você está lá com todos os teus planos, os teus projetos, né? Aquela casa, e tudo fica sem sentido, aquela casa fica vazia, né? Não tínhamos filhos ainda, mas de repente você se depara com uma situação que você não tinha planejado, né? Você constrói todo um plano, um futuro, pensando, né, na sua família, na sua geração, nos seus filhos, né, na sua casa, e de repente tudo se vai com uma brisa, rápido, você não entende, né? Você está ali no dia do funeral, as pessoas estão ali te cumprimentando, dando os pêsames, te abraçando. Outro dia todas as pessoas voltam para a sua rotina e você fica perdido, né? E eu sabia que eu precisava tomar uma decisão naquele momento, porque o coração do homem também é enganoso, né? Porque eu sabia, puxa, Deus tinha me dado uma vida tão boa, né? Uma casa, né? Eu estava ali no meu dia a dia, as coisas funcionando, tudo dentro dos planos, né? Caminhando com Deus, e de repente Deus leva a sua esposa.
E aí eu passei alguns dias, fui viajar, voltei à minha rotina, mas eu sabia que tinha que tomar uma decisão, porque, né, o coração do homem é enganoso. De repente você está ali, né, de repente agora você pensa, não, agora eu vou aproveitar a vida, agora eu vou ter vários relacionamentos, para que Deus, né? Sabe, vem pensamentos. E você tem que tomar decisões, porque as decisões que você toma hoje vão impactar no teu futuro, vão impactar na tua geração, vão impactar nos teus filhos, vão impactar lá na frente. Toda decisão que você toma hoje, um dia você vai pagar um preço por ela. Ou você vai colher, ou você vai pagar um preço por ela. E eu tinha uma caminhada já com Deus, experiência com Deus. Eu falei, Deus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor não vai me deixar. Eu sei que eu tenho um sonho na minha vida, tenho uma família, tenho um sonho na minha vida. E esse sonho foi interrompido, mas eu confio. E aí eu mudei de ambiente também, eu procurei sair, né? Vendi a casa, fui morar em Balneário Camboriú naquela época, e conhecer novas pessoas, né? E estava daí, né, numa das viagens, eu estava viajando inclusive para a China naquela época, e comecei a conhecer pessoas, até na época tinha as redes sociais, né? E na época não, hoje tem redes sociais, mas na época tinha o tal do Orkut, não sei quem é da época do Orkut. E eu comecei a conhecer, eu pensei, não, eu vou, né, eu participava de algumas comunidades lá também, para conhecer novas pessoas, eu tinha um desejo de conhecer alguém que fosse a minha esposa, né, já tinha passado alguns meses, e eu decidi olhar para frente, nunca olhar mais para trás, nunca viver do passado, sempre olhar para frente, sempre confiando em Deus, né, aquela paz que eu tinha ali quando eu tinha feito aquela oração da adolescência, estava comigo, estava tranquilo. E aí eu comecei, eu quero conhecer pessoas. Pessoas, quando falo, né, conhecer a minha esposa. Aí eu vi numa das comunidades, eu vi uma menina lá. E eu pensei, vamos mandar uma mensagem, um scrap para ela, para ver se ela... Eu já tinha uns 30 e pouquinho, pensei, eu 30 e poucos anos, 33 anos, não estou mais atualizado como os jovens hoje, né? Mas vou mandar um scrap lá. E aí, de repente, mando um scrap e sabe o que aconteceu? A menina do scrap está aqui hoje à noite. Vem cá, por favor. Olha aí, ó, quem respondeu o scrap. Quando a gente se conheceu, ele nem imaginava, mas eu já estava esperando por ele. Eu tive o privilégio também de nascer num lar onde, né, os princípios bíblicos foram ensinados desde a minha infância. E a minha mãe, quando ela era adolescente, ela leu um livro que fala sobre a fé. Ele foi escrito pelo pastor da maior igreja do mundo, que fica na Coreia do Sul. E esse livro conta muitas experiências de fé, entre elas de uma moça que queria muito casar. E ele sugere a ela que ela faça uma lista e seja específica com Deus e peça um marido para Deus e tenha fé. Passou algum tempo, ele voltou para a cidade dessa mulher e essa mulher fala para ele, tá aqui o cara da lista, eu casei e tal. E ele conta essa experiência. A minha mãe leu esse livro, inspirada por esse livro, ela fez uma lista e casou com o cara da lista, que é meu pai. E eu cresci escutando essa história, né? Com 17 anos, fui morar em Balneário, eu sou do interior do Paraná, divisa com Mafra, ali Santa Catarina, Rio Negro. E com 17 anos, fui morar em Balneário Camboriú, fazer faculdade. Então, cheguei lá em Balneário, né? Todos conhecem Balneário, né? Muitos conhecem. Cidade universitária, estudava à noite. Mas deu um ano que eu estava lá, eu percebi que aquilo não tinha valor nenhum, né? Eu tinha sido ensinada, eu sabia o que realmente trazia a verdadeira alegria. Então, por pouquíssimo tempo, eu já percebi que aquilo não tinha valor. E eu tomei uma decisão, eu falei, eu quero casar, eu quero curtir a minha vida do lado do meu marido, eu quero ter uma família. E eu liguei para minha mãe, que morava ainda no Paraná, e falei, mãe, quero casar. Ela, legal, mas calma, deixa que eu estou indo para aí. Pegou um ônibus, foi para Balneário, chegou ela no meu apartamento lá com um livrinho. Lembra que a mãe te contou da história do livro? Está aqui o livro, leia esse livro, né? Tenha fé que Deus tem uma pessoa especial para você. Não se apavore, não faça besteira, creia que Deus tem alguém especial. E eu sempre fui uma filha obediente, então eu falei, tudo bem, mãe. Ela foi embora
Eu fiquei lá com o livrinho, li aquele livro em poucos dias. E aquele livro realmente também me encheu de fé, assim como encheu ela de fé. E se chama A Quarta Dimensão, esse livro, para quem se interessar. E eu fiz ali uma lista, e fui muito específica com Deus, do que eu imaginava ser o meu marido. E eu gosto de falar porque não é uma lista que a gente faz na alma, com a nossa vontade, com a nossa emoção, mas é uma lista que a gente faz buscando no nosso espírito, que está conectado com o Espírito de Deus, né? Buscando pedir algo que Ele já quer nos dar. Né? Então, ali eu coloquei, né, no papel e fiz uma lista muito específica e estava me preparando para receber esse marido. Eu tinha muita fé que ele estava em algum lugar, que ele ia aparecer. Inclusive, tinha uma caixinha no meu apartamento que eu escrevia bilhetes, cartinhas, cartões, enfim, ia colocando ali. E eu sabia que ele estava em algum lugar e ia aparecer em algum momento. E, para minha surpresa, foi tudo muito rápido. Logo ele apareceu, e quando ele apareceu, eu tive certeza que era Deus que tinha mandado, porque não tinha como ser coincidência. Eu tinha sido muito específica, e ele era exatamente o que eu tinha colocado na lista. Então, eu também entendo que esse é um dos motivos que Deus se agrada que a gente seja específico, porque quando a gente recebe, a gente tem certeza que foi Ele que mandou. Não precisa, né, não tem dúvida nenhuma. E ele vai contar outros detalhes também da nossa história, mas essa é a minha contribuição de hoje. Obrigada. Obrigado, querida. Veja só aí, ó. Né? Não precisei fazer esforço nenhum. Estava prontinha a lista. Fui só aparecer, só mandar o... Mas foi maravilhoso. Nós nos conhecemos, 9 meses depois casamos, tivemos um casamento maravilhoso. Tivemos lua de mel, né, lá em Paris. E assim, sabe, é um casamento que eu posso dizer incrível. Ela reclamou uma coisa que ela reclama só, que quando eu quero dormir ela quer conversar, só isso que ela reclama. Mas quando nós ainda estávamos namorando, ela falava assim, olha, eu já sei o que nós vamos ter de filhos, tá? Deus já me falou, os primeiros filhos vão ser gêmeos. Eu falei, como assim? Vão ser gêmeos com essas características, inclusive, tá? Porque Deus já falou para mim que os primeiros filhos vão ser gêmeos. Daí eu falei, nossa, eu sabia que ela é uma mulher de fé, né? Mas agora eu fiquei complicado. E passamos, 5 anos, 5 anos, aí como planejamos ter os primeiros filhos, aí ela engravidou, a primeira vez que ela engravidou, logo teve aquela gravidez espontânea, aborto espontâneo ali no começo e tal. E passou mais uns 2 meses, ela falou assim, nossa, eu estou sentindo que eu estou grávida agora. E eu estou sentindo que eu estou grávida de gêmeos. Aí ela foi conversar com a mãe dela, sem tocar no assunto, daí a mãe dela... ela compartilhou com a mãe dela, e a mãe dela falou, olha, filha, não queria comentar nada contigo, porque não queria criar uma expectativa, mas tem uma senhora ali, da comunidade de fé que eu participo, ela viu eu e o sogro, né, a esposa dela, segurando cada um menino no colo. Né? E ela falou, olha, a tua filha está grávida, e ela está grávida de gêmeos. E ela não sabia da história. Muito menos, não sabia de nada. E aí, nós ficamos assim, nossa. E fomos fazer exames e tal, né? De fato, ela estava grávida. Fomos fazer ultrassom, fomos procurar ali o médico para fazer o ultrassom. E fomos no primeiro ultrassom. Aí o médico começou a examiná-la, né? E ficou ali examinando. Você olha aquela tela lá, não entende nada, né? E aí voltava a examinar e perguntava. E aí, a primeira vez que vocês fizeram o ultrassom? É a primeira vez. Aí voltou a examinar novamente. E aí ele olhou assim, são 2. Aí eu já sabia, né? Eu já sabia, então, que iam ser 2 meninos. E vieram exatamente dentro das características que ela sonhou, que Deus estava colocando no coração dela. E aí vieram Benjamin e Joaquim, hoje com 10 anos de idade. E 1 ano depois, quando os meninos estavam completando 1 ano de idade, ela engravidou do Teodoro, né, que tem hoje 8 anos. E depois, um pouco mais depois, veio o Frederico, com 1 ano e 2 meses. São 4 meninos.
E a gente ainda não sabe se vai vir a Angelina ou se vai vir o Leopoldo. Porque nós entendemos que Deus coloca desejo no nosso coração, é Ele que... E a gente pergunta para Deus, Deus, você quer mais um? É do teu agrado ter mais um? E estamos entendendo que é do agrado dele ter mais um. Então, estar para vir aí o quinto. E aí, né, passou... Eu estava à frente da empresa, né, nos negócios ali, mas a empresa era uma empresa que meu pai havia criado, né, e tinha mais irmãos. Aí tinha um caçula que estava se formando em engenharia, veio para a empresa também, tinha uma moça também, que estava também, e aí a gente estava numa situação societária, discutindo a questão. Meu pai nunca havia definido exatamente para quem é a empresa, qual é a parte de cada um, mas aí, como havia mais cabeças, nós começamos a entrar na questão societária, discussão societária. E outras cabeças, meu irmão o caçula mais novo, já também veio para mandar, né? Todo mundo queria mandar na empresa e tal, e as coisas não começaram a funcionar. E eu falava com Deus, precisamos resolver essa situação, não podemos ter um atrito dentro da família e tal, precisamos definir. E meu pai, né, não definia, deixava muito por conta dos filhos e tal, e os filhos não conseguiam chegar num consenso. Eu pensei, vou vender e tal, eu vou comprar, mas nunca, né, tinha conselho, tinha advogado, buscava gente de tudo que é lado ajudar, mas quando não querem se ajudar fica difícil. Mas eu sempre conversava com Deus, sabe? Quando você tem um relacionamento com Deus, você conversa com Deus. Falei, Deus, eu quero acertar essa questão societária, abençoar os meus irmãos, tal, cada um toque a sua vida. Eu pensava, puxa, se eu pudesse ter a minha empresa, né? Mas eu nasci dentro de fábrica, aprendi tudo que eu aprendi lá. Pensei, como é que eu vou começar um negócio novo? Né? Algo quase que, para mim, na época, quase que impossível. E aí, aquele ano, né, eu fui à convenção 2014, era abril a convenção, tinha as Olimpíadas, né? Normalmente a convenção é em julho, mas aquele ano foi em abril. E no hotel, próximo da convenção, uma pessoa me falou assim para mim, ele estava participando da convenção, falou, olha, você entrou ontem aqui no hotel, Deus falou uma coisa a seu respeito para mim. Falei, puxa, o que ele falou? Ele falou, olha, não sei o que você faz, mas ele falou que você vai ter um negócio e que você está assinando o contrato desses negócios, você está assinando e isso vai se tornar efetivo em outubro. Falei, anotei, né? Falei, Deus está falando, né? E Deus fala com a gente com diversas maneiras, usa pessoas, diversas maneiras. E era abril, passou-se alguns meses, voltei, situação toda igual, né? Mas de repente estava conversando com um outro empresário que tinha uma metalúrgica, aquela metalúrgica que eu comentei com vocês, que era pequenininho, que eu ficava admirando. E era uma metalúrgica grande já, eles tinham crescido muito, eles trabalhavam com caldeiras, exportavam caldeira, tinham exportado para a Europa, vendiam caldeiras em grandes cooperativas e grandes empresas do Brasil e tal, América Latina e tudo. E, de repente, aquele senhor falou, olha, você não quer comprar a empresa? E isso era começo de agosto, por aí. Resumindo, final de agosto, último dia de agosto, final de setembro, primeiro dia de outubro ali, exatamente final de setembro, assinamos o contrato, 1º de outubro, estava como proprietário daquela empresa. Algo assim, né, que foi muito rápido, né? Eu entendi que Deus estava, né, dando a direção, né? Eu havia recebido aquela palavra, eu falei, não, se eu recebi uma palavra... E aqui está, vou seguir conforme Deus falou. Aí aquela empresa estava passando por dificuldades, óbvio. Ninguém vem numa empresa, né, assim, puxa, dando rio de dinheiro. Mas aquela empresa estava passando por uma dificuldade. Era uma empresa, né, que tinha uma marca muito forte, tinha crescido muito, mas naquela época estava passando por uma fase difícil. O salário já atrasado já de alguns anos. O pessoal vinha recebendo salários atrasados e compromissos e tudo. Mas o empresário sempre tem uma cabeça otimista, né? O empresário sempre acha que vai dar tudo certo, né? Principalmente quando você recebe uma palavra, né? Agora Deus é comigo e as coisas vão funcionar, vão caminhar, né? A empresa tem uma marca, vai dar tudo certo, vamos vender e as vendas vão pagar as contas e tal.
E essa era a expectativa. E essa era a expectativa também dos colaboradores, né? Que agora as folhas vão ser colocadas em dia, que, né? Uma nova gestão. E aí, primeiros meses, não foi bem assim, né? Tínhamos que terminar de fazer uma grande entrega, que já estava com saldo bem negativo, já tinha uns milhões negativos, já tinha que ir lá renegociar com o cliente. A coisa já começou pagando conta dos outros. Aí tinha uma multinacional que a gente fazia os powerhouse, não sei se conhece, mas é umas casas assim que você monta, tipo um container assim, para fazer todas as instalações elétricas que vão em campo, em grandes obras e tal. A gente fazia aquele serviço lá. Nós fabricávamos caldeira, mas na época a gente fazia aquele serviço para poder pagar a mão de obra. E aquela multinacional falou, não, a empresa, na nossa análise, representa um risco. Nós vamos ter que procurar outros fornecedores. Então, eles também foram embora. E, ao invés de vir projetos, estavam indo. E aí passou-se aquele ano, as vendas, como planejado, não aconteceram, né? Tínhamos planejado colocar uma equipe comercial, tal, também, não aconteceu exatamente assim. E aí, passou-se um ano, o salário continuou atrasado. E o pessoal, final de ano, querem receber. E passaram assim, sem receber. Férias e décimo e tudo. E aí, vamos conversar, vamos dar um ânimo para a turma. Aí, no segundo ano, também não aconteceu, né? Poucas vendas, poucos negócios, não pagavam-se as contas, não conseguia, sabe, o que se vendia não era o suficiente. E aí os funcionários mais insatisfeitos, né? Imagina, com 3 salários atrasados. Quem gostaria de trabalhar com uma empresa recebendo de 3 para 4 salários atrasados, né? Sem expectativa. E para ajudar ainda os concorrentes, usavam de toda a malícia, de toda, né, falavam, não vou dizer nem tão, né, mas eram até tinham concorrentes que eram ex-funcionários que tinham aberto suas empresas também naquele mesmo mercado e muitas vezes até se aproveitando de contatos, de projetos, de tudo. E eles iam lá nos nossos clientes e chegavam a fazer uma apresentação nossa para os clientes. Olha, a empresa ali já está quebrada, já está tudo em leilão, já está tudo falido, os funcionários estão tudo indo embora. Aí nós chegávamos naqueles clientes, não, mas vocês estão aqui, mas não está fechada a empresa? Não está quebrada? Né? Então, a apresentação nossa era muito boa perante os clientes. Né? E assim foi, no segundo ano, aí eu comecei, Deus, você não me deu uma palavra, né? Uma confirmação de que, né, o negócio. E sabe, eu caminhava, parecia que tinha uma pedra gigante no caminho. Né? Parecia que a pedra caiu no meio do caminho e é uma pedra que eu não conseguia remover. Falar, Deus, como é que eu vou remover essa pedra aí? Não tinha condições de remover a pedra. Né? E todo mundo falava, Jonas, você saiu de uma empresa familiar, pagava as contas em dia, para entrar num barco furado. Aí eu fazia reunião com os advogados, né? Jonas, você não analisou o negócio, né? Você não analisou as contas, né? Você não fez. Mais ou menos, né? Claro que não fui a fundo, né? Porque debaixo do tapete tem muita coisa. Pô, Jonas, infelizmente, vinham os decretos de morte. Falava, Jonas, infelizmente, 6 meses, talvez 6 meses para você. Sabe, está fechando o cerco. Sabe, o prazo que você tem é 6 meses, um pouco mais, porque, sabe, os processos, tudo, sabe, são irreversíveis. A situação aqui é irreversível. Você entrou num barco furado, infelizmente. Pensa num plano B, num plano C. Eu pensei, não, eu não tenho plano B. Eu estou aqui, o meu plano é o plano A. Não tem mais plano B, não tem mais plano C. Sabe, naquela época, os gêmeos tinham recém-nascidos, né? Eu ia para casa, do trajeto de casa até na empresa dava uma meia hora. Daí, às vezes, via um andarilho na estrada e pensava, amanhã,
Será que não sou eu aí, andando na estrada? Né? Pai, eu vou para casa, agora, será que eu vou dar conta de sustentar os meus filhos? Né? E meu sogro, já pensava no meu sogro, será que o sogro não vai te emprestar um quartinho? Sabe? E não é só a empresa que vai falindo, é você também vai falindo. Não é só a empresa que morre, você vai morrendo junto com a empresa. Sabe, sentimento de morte, de fracasso, de derrota, vem. Mas eu sempre falava, né, falo que os pensamentos são como pássaros, eles ficam voando. Não deixa eles pousar e fazer ninho. Sabe, vinham pensamentos, vinham as setas, vinham os pensamentos de morte, fracasso, de derrota, E eu ia para casa em paz. Chegava em casa, olhava os meus filhos, dormia, sono dos justos, aquela paz aquela conexão que eu fiz com Deus lá na minha juventude, aquela paz veio comigo todo esse tempo. E eu ia, descansava, não sabia, outro dia não sabia se a empresa estava aberta, não sabia que se os funcionários já não tinham fechado tudo, e as ameaças eram diárias, sindicato era diários. Né, vamos fechar, vamos... Né, eu entrava na fábrica, o pessoal estava lá tomando... O pessoal também tomava chimarrão lá, sabia? Tomava chimarrão sentado na fábrica, no horário de serviço, pô. Eu andava e fazia... Vou falar o quê para a turma? Não tinha dinheiro para colocar matéria-prima, não tinha dinheiro para pagar salário. Vou falar o quê para o pessoal? Né, todo final de ano era sempre um discurso, dizer, não, vamos procurar um investidor, vamos procurar alguém que vai ter vendas e tal. E não mudava. Mas aí, quando eu vi aquela pedra gigante, Deus falou para mim, falou, para de querer fazer com a tua força, com o teu esforço, você acha que vai fazer alguma coisa. Começa a colocar a tua fé em prática. E o que é colocar a fé em prática? É você não parar de acreditar nas circunstâncias, parar de acreditar no que o que você vê no natural é como se fosse verdade. E muitas vezes a gente acredita, porque a gente vê, a gente sente, a gente percebe, a gente está tocando, está faltando bolso. E a gente começa a acreditar na escassez. Os funcionários estão cobrando, e você começa a acreditar que essa é a verdade. Mas Deus falou, essa não é a tua verdade. Eu dei uma palavra para você. Para de acreditar nessa verdade, nessa tua verdade. Começa a colocar a tua fé em prática. E eu comecei a fazer isso. E o que é colocar a fé em prática? É você pegar não é pensamento positivo, não é pegar a palavra de Deus e falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unjas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia sempre me seguirão, e habitarei na casa do Senhor, sabe? Isso é colocar a fé em prática. Comece a acreditar nessa palavra, sabe? E eu fiz essa oração, e sabe o que aconteceu, pessoal? Outro dia fui para a empresa, não aconteceu nada, tudo continuou igual. Funcionário não recebia salário, ainda faltava colocar matéria-prima, mas uma coisa tinha acontecido, uma coisa tinha mudado, eu tinha mudado. Eu já não olhava mais para aquela situação, crendo na situação. Eu sabia que Deus ia fazer. Mas com Deus não é no meu tempo, com Deus é no tempo dele. E sabe como é bom muitas vezes você passar por essa experiência de precisar, você não tem mais plano B? Eu lembro que na época minha esposa abriu uma loja em Rio do Sul, eu vi aqui tem muitas cafés e lojas em garagens, né? Aquelas casas bonitas, tem a garagem embaixo, o pessoal abriu um café e tal. Minha esposa fez a mesma coisa lá em Rio do Sul, abriu uma loja de decoração, mas era uma garagem assim destruída, porta no chão, não tinha piso. Ela falou, vou fazer uma loja estilo inglesa aqui, pau. Eu olhei assim, meu Deus, sério? Sim. E foi o charme da cidade. O pessoal passava, não era nem uma avenida comercial, o pessoal passava na avenida, a mulherada, né, dirigindo, virava o pescoço, quase batia o carro. E foi um sucesso, abriu a loja em novembro, dezembro já teve que fechar porque acabou o estoque. Já teve que repor o estoque e tal. E foi o que nos manteve muitas vezes.
E aí, certa vez, ela tinha um dinheirinho na conta dela ali, um bloqueio judicial, trabalhista, comeu até o dela. Falei, pô, agora tá legal. Agora fechou o caixa. Não tenho mais da empresa, também não tem mais lá. Então, bacana. E sabe como é bom, às vezes, você não tem nada no que se agarrar. Você só pode se agarrar em Deus. Né? E foi essas experiências assim, que a gente teve que se agarrar em Deus mesmo, porque não tinha nada onde se agarrar. Sabe, às vezes nós ainda ficamos lutando com Deus, falando, não, eu vou fazer pelo meu jeito, vou fazer pelo meu esforço, vai dar certo. E Deus fala, puxa, confia em mim que é mais fácil. Deixa eu fazer. E aí Deus falou, vai ter um tempo, vai ter uma virada de chave. E Ele falou um tempo, vai ter até aquele tempo lá, vai ter uma virada de chave. E chegou naquele tempo que Ele falou, a chave foi virada. A pedra começou a se mexer. E não foi pelo meu esforço. E aí Deus começou a colocar pessoas que vinham e falou, eu quero tocar o teu comercial, eu tenho experiência, já trabalhei nessa empresa aqui anteriormente, conheço contatos, tenho relacionamento, papapá. Mas, legal. Mas você sabe a nossa situação? Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou tocar o comercial. Aí veio outra pessoa que era um baita de um engenheiro que conhecia de caldeira, tinha passado por uma decepção, que ele tinha aberto um negócio próprio, depois ele acabou também não dando certo, mas estava ali meio que perdido no tempo, no espaço, e alguém tocou o nome dele, falei, cara, esse cara aí, precisamos trazer ele. Eu veio, falei, olha, gostei de trabalhar conosco, nossa, uma honra. Salário é assim, está atrasado, está perfeito. E é uma notoriedade na área de caldeiras. É um mestre, é um cientista na área de caldeiras. E ele começou a desenvolver novos projetos, o comercial começou a bater as portas. Aí Deus mandou outra pessoa na área, que é um braço hoje, na área administrativa, na área industrial, pessoas honestas, de confiança. E Deus começou a dar abraços, colocar pessoas, e de repente aquela pedra começou a se mover. Projetos, vendas, um serviço, uma venda aqui. E aí, em 2019, eu lembro, estava na convenção novamente. Aí era um nigeriano que estava lá na frente, falando, e ele falou assim, olha, Deus vai fazer aqui, vai trazer empresários aqui que vão fazer negócios internacionais, parcerias internacionais. Eu falei, eu senti, esse é para mim. E aquele ano nós fechamos uma venda na Espanha, a empresa já havia uma vez exportado, já anos atrás, nunca mais. Aquele ano nós vendemos uma primeira venda para a Espanha, uma venda importante, que segurou os negócios, e depois foi mais uma. Depois nós fizemos uma parceria com uma empresa da Suíça, na área de tecnologia de lodo sanitário, para queimar lodo sanitário, para converter em energia. E Deus foi surpreendendo, aqueles negócios foram abrindo o vale. E as vendas foram acontecendo, um ano superando, dobrando, triplicando as vendas, começando a colocar os salários em dia, começando a pagar as trabalhistas, começando a pagar as contas, colocando as coisas em dia, e os clientes começaram a acreditar na empresa, e as coisas foram mudando. Hoje a empresa tem grandes projetos, a empresa fatura 15 vezes o que faturava na época. E existem problemas? Claro que existem problemas. Tudo resolvido? Não, existe, mas a mão de Deus, ela faz daquilo que é impossível, daquele decreto que era decretado morte, falência. Estamos aqui hoje ainda, fortes, porque Deus nos trouxe aqui, para compartilhar o que Ele fez. E a mensagem que eu venho trazer aqui é que Deus quer fazer tem um plano para cada um de nós. Deus quer mudar nossa história, porque quando nós temos uma conexão com Deus, Deus quer participar. O que nós vimos conversando, muitas pessoas falam assim, filho, eu só quero um, mas você perguntou se Deus quer te dar mais um? A gente muitas vezes não convida Deus para participar da nossa história, e às vezes nós
limitamos o agir de Deus nas nossas vidas. Isso na área de filhos, na área de todas as áreas, na área de negócio, na área de relacionamento. E a gente não pergunta para Deus, toma uma decisão e vai embora. Mas Deus quer participar, é simples o que Ele oferece para nós, Ele quer participar. A Bíblia fala de graça. O que é graça? É algo imerecido. Nós não merecemos. Alguém te deu um presente, você teve que pagar pelo presente? Não, senão não seria presente. Essa é a graça de Deus. Ele te deu um presente. Qual é o presente que Ele te deu? A salvação. Que salvação, Jonas? A salvação é através de Jesus, a obra que Ele fez na cruz. Ele pagou pelo nosso preço. Todos nós aqui nascemos longe, desconectados com Deus. Nós somos criaturas, não somos filhos. Filhos nós nos tornamos quando a gente fala, Deus, eu quero ser teu filho. Eu recebo aquilo que Jesus fez por mim lá na cruz. E a gente fala com a nossa boca, porque a Bíblia fala que a nossa boca tem poder de vida e de morte. Para Deus é como uma procuração. Quando você fala, você está declarando no mundo espiritual, você está declarando, fazendo uma procuração. E Deus leva muito a sério isso, a nossa fala. E quando nós entendemos isso, que não é nosso esforço, nosso mérito, né? Muitas vezes nós vemos com uma carga de religiosidade. O que é religiosidade? Eu uso o exemplo do celular. Nós somos um celular. Nós nascemos desconectados da bateria. Não está aqui o cabo, não está ligado na fonte. Deus é a fonte. E o cabo precisa ser conectado ao celular para não acabar a bateria. Um dia a bateria, se não conectar, vai acabar a bateria. Nós somos assim. A Bíblia fala que quando nós pecamos, nós fomos desconectados de Deus. A nossa bateria, e todos nós vamos ter que passar pela morte, porque nós fomos desconectados de Deus. Agora a Bíblia fala o seguinte, só tem um meio de nos conectar novamente com Deus. É ligando o cabo que está na fonte com o celular. Todo aquele que está ligado na fonte tem vida eterna. Então todo aquele que está ligado com Deus tem a vida eterna. A Bíblia fala que nós vamos ser eternos. Vamos viver a eternidade quando nós estamos conectados. Mas aí veio a tal da religiosidade. O que é religiosidade? Ela veio falar assim para o Fio, se conecta com o celular. Faça um esforço, faça pelo teu esforço. Você tem que fazer sacrifícios, você tem que pagar um preço para se conectar. Deus falou, não. Quem pagou o preço foi Jesus. Só Ele poderia pagar o preço, porque só Ele veio, só Ele é sem mácula, sem pecado, sem mancha. Só Ele pôde pagar o preço, que é o nosso preço. E aí Deus olha para nós, para você e para mim. Quando nós aceitamos isso, quando nós entendemos isso, quando a gente aceita Jesus, a gente fala, Deus olha para nós, não, você é justo. Não, mas eu sou pecador aí. Não, você é justo. Eu estou vendo Jesus na tua frente. Você, mesmo você sendo pecador ainda, você se torna justo. E todo aquele que é justo está conectado, é filho de Deus. Deus só vai aceitar o justo. Então no céu só vai ter dois grupos de pessoas. O justo e o injusto. O justo é aquele que aceitou a obra de Jesus. E o injusto é aquele que falou, não, eu quis fazer pelo meu esforço, pelo meu mérito. Eu não pedi isso. Né? Então é muito simples a proposta. É muito simples o que Deus veio mostrar para nós. Né? E religiosidade não é igreja, tá? A igreja é o corpo de Cristo. Quando você entende isso, você entende que você quer fazer parte desse corpo. Né? Quer participar da DONEP, você quer servir pessoas, você quer fazer alguma coisa pelo próximo. Porque agora você não tem mais essa carga, você não tem mais essa culpa. Sabe? O diabo veio para colocar culpa em você, dizer, não, você é pecador, olha o que você fez, olha o que você faz de manhã à noite. Você é mentiroso, você é trapaceador, tal. Mas Deus veio e falou, não. A partir do momento que você está conectado com Deus, essa nova conexão vai te dar outros pensamentos, o Espírito nosso está conectado agora com Deus. E aí nós nos alimentamos dele, e aí nós começamos a mudar. E aí nós até muitas vezes pensamos, puxa, mas, nossa, até pouco tempo atrás eu não pensava assim, alguma coisa está mudando. E esse é o processo que Deus faz, de transformação, nos transformando dia a dia. Nós entendemos o que é graça, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Estou aqui hoje porque eu entendo o que Ele fez por mim.
Eu estou aqui hoje compartilhando, né, a questão da minha família, dos meus negócios, o que Deus fez, porque eu entendi que tudo isso é graça, que eu estou recebendo através dessa comunicação. Estou recebendo porque um dia eu entendi, eu fiz uma oração, uma simples entrega, que muda a nossa história. E essa noite eu vim fazer isso aqui. Eu gostaria de convidar você, gostaria de pedir, por gentileza, se todos se colocarem em pé, por um instante. E nós vamos fazer agora aqui uma coisa muito importante, que vai mudar a sua vida. Que vai mudar a história da sua vida. Não vai mudar do dia para a noite, não, porque Deus tem um processo na vida de cada um. Né? Tem coisas que podem mudar instantaneamente. Né? A paz, por exemplo. Né? Quando nós entendemos que Deus tem um propósito, a primeira mudança que nós temos na nossa vida é a paz. Passa por dificuldade, como todos passam por dificuldade, mas nós temos paz. Nós carregamos uma paz. Essa é algo assim, é uma marca daquele que é filho de Deus. Né? Todos nós passamos por ansiedade, todos nós colocamos a cabeça no travesseiro, vem pensamentos, vem preocupação, mas aquele que é filho, ele tem uma paz, ele entrega. Não é eu que vou resolver. Eu tenho um Deus lutando por mim. Eu tenho um Deus que vai resolver essa situação, essa causa por mim. E até aquelas coisas que não dão certo, porque eu bati na porta de muita gente. Falei, não quer comprar a empresa? Eu vendo por tanto. Estava dando a empresa de graça. E Deus não abriu a porta. Graças a Deus. Porque quando nós entregamos nosso controle para Deus, Ele tem o controle da situação. Agora, quando nós queremos fazer tudo do nosso jeito, quem vai pagar a conta é nós. Agora, quando Deus está no nosso negócio, Ele falou, pode deixar, essa conta eu pago. Eu estou junto. Essa conta, nós vamos dar um jeito. E Deus faz assim, é incrível. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus está junto. E eu queria fazer esse convite para você convidar a Deus fazer parte da sua vida através daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala ainda, se você crê com o teu coração, né, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por ti e que Ele ressuscitou, né? Se você crer e declarar com a tua boca, você será salvo, será filho de Deus. Você se torna justo, apesar de ser falho. Mas Deus vai olhar sempre para você como justo, porque Ele vai ver Jesus na tua vida. Então eu vou fazer essa oração, vou fazer ela bem pausada. Eu gostaria daqueles que entenderam, pode repetir ela, como se fosse para você. Você fazendo essa oração para Deus. Eu pediria que todos abaixassem a cabeça, fechassem os olhos, falassem assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que Tu morrestes por mim, pelos meus pecados, pelas minhas culpas, pelas minhas falhas, e que ressuscitou, está à direita de Deus. E hoje, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoe todos os meus pecados que eu tenha feito, consciente ou inconsciente, ou qualquer pacto que eu tenha feito com o mundo das trevas. Muito obrigado pela Tua obra lá na cruz, que ela é completa. Amém. Ainda de olhos fechados, fique de olhos fechados ainda. Eu gostaria de saber, aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez hoje, falou, olha, eu entendi, eu fiz essa oração. Levante a mão quem fez essa oração aqui, aqui, dois, aqui, ali, ali, quem mais? Fica com a mão levantada. Fique. E eu ainda queria só dar uma última sugestão, viu? Não caminhe sozinho. Quando Deus
Eu estava na situação, Deus colocou pessoas ao meu lado. Não caminhe sozinho. Aqui tem homens e mulheres de Deus, pessoas que podem te ajudar. Aquele que te convidou, com certeza é porque te ama muito. Procure essa pessoa, dizer, olha, eu quero caminhar junto. Eu quero conhecer mais, não quero caminhar sozinho, tá? Isso é muito importante. Ok? Deus abençoe. Vou passar a palavra, agradeço a oportunidade. Muito grato. Nós agradecemos.